Olá, queridos alunos e alunas de Relações Internacionais, tudo bem? Sou o professor Rodolfo e hoje a gente vai falar sobre mais um tema de história contemporânea das RIs, que é o tema da Guerra Fria. Vou compartilhar a tela com vocês. Bom, então, a Guerra Fria foi uma guerra, que envolveu indiretamente Estados Unidos e União Soviética entre o período de 1945 e 1991. A gente fala que é fria porque eles participaram de eventos fora dos seus territórios, participaram de guerras na periferia, principalmente. Seu marco inicial é o final da Segunda Guerra Mundial e o seu marco final é a desintegração da União Soviética em 1991. Há alguns autores que sinalizam que a Guerra Fria já deu o seu sinal de término com a queda do Muro de Berlim em 1989, mas o final mesmo, do ponto de vista histórico, é o fim da União Soviética em 91. Basicamente, então, a gente está falando dessas características, que vai de 45 a 91, do final da Segunda Guerra até a queda do Muro de Berlim ou desintegração da União Soviética. Foi um período de tensão prolongada que não terminou numa guerra entre os dois estados rivais, mas houve combates nas periferias, como, por exemplo, a Guerra do Vietnã, que durou 20 anos, a Guerra da Coreia, que durou 3 anos e que envolveu de cada um dos lados o suporte, o auxílio ou de Estados Unidos ou de União Soviética. De acordo com um importante teórico das relações internacionais, o Joseph Nye, o auge da Guerra Fria ocorreu entre 47 e 63, quando poucas negociações sérias foram realizadas entre ambos os países. Foi o período em que eles se ignoraram praticamente, não tentaram se aproximar e culminou com um episódio marcante na nossa história, que é a crise dos mísseis, no início dos anos 60, em que a gente temia que houvesse uma nova guerra envolvendo ambos os lados. Uma guerra ainda pior, porque ambos os lados tinham tecnologia nuclear. Os especialistas, pessoal, os historiadores, cientistas políticos, quando fazem uma leitura da Guerra Fria, há 3 correntes distintas. Há a corrente tradicionalista, que é aquela que afirma que quem começou a Guerra Fria foi a União Soviética. Por quê? Porque os americanos, a partir do final da Segunda Guerra, optaram por uma diplomacia defensiva. Já os soviéticos eram agressivos e expansionistas. Por que eram agressivos e expansionistas? Porque o capitalismo já estava posto no mundo. Então, o socialismo precisava conquistar novos territórios, novos parceiros, então eles sim tinham que ser expansionistas, enquanto os capitalistas se blindavam desse avanço socialista. Há uma segunda corrente, que é a corrente revisionista, que vai dizer que a Guerra Fria foi originada pelo expansionismo americano e não soviético. Na verdade, quem começou a Guerra Fria foram os americanos, justamente tentando conter um avanço soviético, aumentando sua área de influência pelo mundo. Então, eles meio que cercaram toda a possibilidade que os soviéticos / socialistas teriam de aumento de influência no mundo. E uma terceira visão, que é a mais aceita, é a chamada de pós-revisionista. É uma visão que é mais do final dos anos 70, início dos anos 80, que afirma que a Guerra Fria era inevitável, porque houve, a partir do final da Segunda Guerra, um vácuo de poder. A Europa perde o seu papel lá de árbitro de equilíbrio de poder. Então, ao surgir um vácuo de poder, alguém ocuparia esse vácuo. Esse vácuo foi ocupado por Estados Unidos e União Soviética. Então, era inevitável, a partir dos efeitos da Segunda Guerra, que nós teríamos essa estrutura, uma estrutura bipolar. Só para que a gente, então, finalize aqui, o final da Guerra Fria culmina com a desintegração da União Soviética, e aqui a gente tem um desenho do que é essa desintegração, Então, na Europa, aqui na região do Báltico, surgem Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia e Moldávia, Na região do Cáucaso, surgem Geórgia, Azerbaijão e Armênia, e na região
da Ásia Central, surgem Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tadiquistão e Turcomenistão, além da própria Rússia, né? Só para a gente ter um parâmetro de comparação, a União Soviética tinha 25 milhões de quilômetros quadrados, com a sua desintegração, a Rússia passou a ter 17 milhões, né? Então, o país aí, a União Soviética reduziu em cerca de 40% para ressurgir a Rússia e mais esses outros 14 países. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.